Bom dia, comunidade missioneira, pessoal que nos prestigia de outras comunidades, Liberdade do Jornal, jornalista João Antônio Sartori, escritor também, né, do livro Quem Vem Lá para Fracionar e Levantar as Pedras ao Sul do Brasil. Estamos com nossa segunda obra, As Aventuras do Tontonzinho, na editora MEP, no Paraná, aguardando, não é, que a editora faça o papel dela e nos retornar, né, para a gente oferecer para a nossa comunidade, nossos apoiadores, a nossa segunda obra. E esta vez um infanto-juvenil, né, para as crianças, para os jovens, né, inclusive para os adultos darem bastante risada. A gente vai falar mais sobre essa segunda obra. Também agradecer o apoio dado ao livro Quem Vem Lá, né? Que a gente teve algumas centenas vendido e nos impressionou pelo tamanho da nossa comunidade aqui, mas o carinho do nosso povo, o interesse pela leitura é bastante grande e a gente fica muito feliz. Hoje, na quinta-feira, né, nós estamos vivendo um momento de bastante tensão, de muita preocupação, e um momento atípico, porque possivelmente estaremos vivendo, se é que já não estamos, né, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Chuvas intensas, vocês podem ver nas páginas do Liberdade aí no Facebook, não é? A gente compartilhando imagens de rádios, de particulares da Serra, do Vale do Sino, vários lugares aqui nas missões, né? E dramas terríveis, uma situação muito grave, morros sendo lapidados, levado montanha abaixo, né? Rios levando maquinário agrícola, casas, pessoas gritando nas margens do rio, buscando orientar aqueles que a água está levando, cenas impressionantes. E há bastante tempo o Rio Grande, também o estado de Santa Catarina, vem sofrendo com as enchentes cada vez mais intensa, né? Mais preocupante. E realmente é de apavorar. E há um trabalho da chamada defesa civil, no sentido de prevenir, de adotar as medidas necessárias, mas parece que se comprova que essas medidas elas vêm sendo tomadas dentro daquele contexto que o próprio Liberdade tem alertado, não é? Dentro de uma, vamos dizer assim, de um contexto de normalidade. E nós não vivemos um contexto de normalidade, não é? Esse momento atípico. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, e isso tem preocupado. E eu, hoje de manhã, inclusive, emiti o meu alerta de forma pequena a prefeitos, às autoridades, aos vereadores da região, onde puderem ouvir, para que admitam que estamos vivendo um momento singular, não é? E que barragens, represas, rios precisam rapidamente ser considerados aqueles que podem eventualmente ser atingidos com um efeito antes nunca atingido, mas que estão em área de risco, em área de perigo, que precisam ser, precisa ser trabalhado, ver como que vai ser, de repente, auxiliar, orientar essas pessoas para que não permaneçam nesse lugar de risco. As cenas são estarrecedoras, são graves. Temos dias pela frente de muita chuva. E quando chega num ponto de umidade que nós já chegamos, a tendência é geométrica, não é? É de piorar, de se agravar a situação.
não é? Então a gravidade ela tende a ser cada vez mais rápida. E, e como nós nunca lidamos com uma situação assim, não é? O impensável tem que ser pensado. E eu vendo, acompanhando na internet os jornais, as notícias, não é? Esses eventos, e, e eu lembrando, o presidente Lula estava comemorando o 1º de maio, justo, né? As autoridades comemorando, o governador há 4, 5 dias aqui em São Miguel, e também num evento nos prestigiando, mas já estava em evolução, uma situação dramática. E ontem mesmo eu vendo o presidente Lula, de certo alertado, mais do que está acontecendo no Rio Grande, ele questionando sobre 5 helicópteros lá que quando houver condição se deslocaria para o Rio Grande do Sul para ajudar. 5 míseros helicópteros que estão lá para Brasília, mas sem tendo condições de voo, viriam para cá para ajudar. Então, essas atitudes, essas medidas são extremamente lentas. Prefeitos aos gritos, pedindo para a Defesa Civil, para esses órgãos do meio ambiente, reclamando que orientações da engenharia, de necessidades, de demandas, teria que ter ocorrido já há muito tempo. Alertas e mais alertas que não são atendidos, são morosos, são desconsiderados, não é? E então o dano está posto, a própria sociedade, nós mesmos, ser humano, nós gaúchos, parece que isso vem como um alerta para nós aqui do Rio Grande. Nós odiamos tudo aquilo que nos alerte, que nos convide a raciocinar a não normalidade, não é? Aí quando acontece isso, a gente grita e aí clama por Jesus e por isso, e faz oração e convida para oração, mas passada a tempestade fazemos que nem um macaco, que promete sempre quando está chovendo a tomar providência, no dia seguinte construir a casa, e passado a tempestade esquece de tudo, não é? O que é mais importante que um Grenal, um jogo do nosso Grêmio, do Inter, né? E então nós preferimos, né, nossas coisas belas, bonitas, mas tem as coisas que devem nos preocupar, que devemos ter uma posição mais proativa, não é? E pelo amor de Deus, o mundo é outro, o contexto é outro, a natureza é outra. Vamos botar na cabeça quando acontecer, vai saber quantas pessoas irão morrer agora. Não que vamos evitar esses eventos diante de tal situação, isso é uma coisa mundial, não se toma atitude para reverter essa tragédia anunciada, essas tragédias, né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é no Oriente Médio, Estados Unidos ali, vivendo quase uma centena de tornados em um único estado, em um único dia, coisa nunca vista. E que não é a primeira vez, é recorde atrás de recorde de violência, de número, de catástrofe. E a própria Europa, há poucos tempo atrás, aí foi quase que invadida pela água, cidades ficaram praticamente submersas, a Itália, lá, a França, situação desesperadora nunca vista. Rios históricos secando, chovendo tempestades nunca vistas lá em Dubai, os eventos se multiplicando por tudo que é canto, cada vez mais terrível, mais preocupante. E estamos preparados para isso? Não estamos. Estamos longe de estar preparados. Somos apenas, vamos dizer assim, a gente vê o governo do Estado, aqui ele está substituindo os anúncios do clima, né? Todo dia ele aparece ali, tempestade. O papel do governador não é esse. Claro que é de conversar com a população quando
em certos momentos, e esse é o momento, né? Orientar a população, mas há sim visivelmente uma manifestação política, mas é política, parecer, para puro da verdade que é, muita política, que mesmo em São Miguel aí falava de grandezas e deixou de citar coisas sobre os próprios colegas dele, que foi vergonhoso, acusando eles de praticamente terem mal administrado o Estado. Ele ocultou um monte de informação aí, né? E isso fica feio. E agora? E agora? O dinheiro que ele diz que tem sobrando, o Rio Grande do Sul, o governo Leite, tem a maior dívida da história, não é? Ele está correndo para renegociar outra vez as dívidas, não é? Só não renegociou porque aumentou o imposto, não é? Então, mas sem culpa a políticos, não é? Vivemos um momento de extrema preocupação, de gravidade, olha, não tão dolorida, não tão apavorante quanto é uma guerra, mas de danos imensuráveis. Nenhuma guerra causaria tantos danos, né? Uma guerra tradicional aí, não é como está causando essa situação. Imagina a quantidade de lavouras perdidas, propriedades desmanteladas, são milhares. Cidades invadidas pela água e a chuva está aí, a chuva não tem aceno de que vai parar daqui a um dia, 2 dias, 3 dias. Pior, depois de 3, 4 dias ainda de chuva que temos pela frente, chuva pesada, intensa, há de se considerar que o forte do aguaceiro vem 4, 5, 6 dias depois. E 4, 5 dias depois, as previsões do clima, uma semana, indica retorno de nova chuvarada para nós. Nova frente fria, muita chuva. E então eu cobro, eu penso assim, não é? Mas a agilidade das mudanças, do diferencial que precisa ser feito, que precisaria ser feito, porque vivemos uma situação atípica. Não viu o exemplo de Santa Catarina, pouco tempo atrás, situação desesperadora em alguns região mais montanhosa, com o perigo de estourar barragens. Aqui também existe já comunicado de perigo de estourar barragem. Será que se a gente tem uma previsibilidade do que em acontecendo catástrofe dessa magnitude, o que fazer com essa população lá para baixo? É terrível você acompanhar as pessoas isoladas, em região isolada, e aos gritos de pessoas morrendo, de pessoas sofrendo, não é? E clamando por um helicóptero, mas que helicóptero da onde? Como é que vai levantar voo um helicóptero? E são muita gente, né? Então, muita preocupação que está se vivendo no estado gaúcho, possivelmente também em Santa Catarina, mas aqui parece que a situação mais grave nesse momento é aqui no Rio Grande do Sul. E de que adianta político sobrevoar de helicóptero, não é? Vim presidente Lula, já 2 dias atrás, nós já estávamos com água no pescoço, nós já estávamos com situação gravíssima, o próprio governador aí, e não ter ficado mais focado, tinha que ter mais focado todo mundo. E aí a gente está clamando para os prefeitos, para os vereadores, nós temos represas, nós temos pequenos açudes, nós temos rios na região missioneira e em outras regiões, não é? Que também estamos habituados, não é? A considerar uma situação de normalidade. Mas esse é o momento para considerar uma situação de anormalidade e de mobilização, não é? E de recursos. Temos que nos preocupar com alimentação,
com a medicação, com a acomodação desses flagelados, com o que é possível salvar, como que vão salvar, onde que vão salvar, de que forma vão salvar. Vamos fazer um somatório de oração e Jesus salvará, Jesus salvará. E isso é uma coisa nunca vista, e se oculta em cima do fato anômalo, né? Se justifica com desculpas, mas nós temos tempo, ainda há tempo para fazer alguma coisa. A gente pede para agricultores que tenham, não é, represas pequenas ou grandes, para que vão conferir, vão olhar com todo o cuidado necessário. Se aquilo, um evento futuramente imprevisto, indesejado, coloca em risco outra família, outra pessoa, não é? A própria propriedade dele, não é? Se ele tem como abrir um vertedouro para não esperar uma situação crítica, tem que ver. O momento é atípico, a situação é atípica, não está dentro da normalidade. Embora aqui nas missões nós estejamos ainda privilegiados, seguramente privilegiados, né? Há de se considerar que podemos não estar daqui mais uns dias. E que diante de uma eventual necessidade de ajuda de fora, mas de que jeito, se lá não estão conseguindo ajuda à altura das necessidades, ou próximo, né? Ou amenizar sequer o drama vivido. Mas depois são cidades que nunca foram invadidas pela água que possivelmente serão invadidas. Pessoas que nunca tiveram uma experiência de uma hecatombe desse tipo vão vivenciar isso. E milhares vão entrar em situação de desespero, de preocupação, né? Desespero que a gente diz de ver os imóveis ser perdidos, a família sem poder dormir de noite, olhando para os lados onde irão se abrigar, como vão salvar seus bens, muitas vezes importantíssimo, não é? Para as pessoas. A gente vê nas serras, pessoas desesperadas que a água vai levar a casa, quando não leva membros da família, não é? E então imagina, são noites, já várias noites, muitas noites de tensão, e de repente se acorda com uma situação não imaginada antes. Grito claro, evento anunciado, gritado por cientistas, pela boa mídia. Orai, mas vigiai. O povo precisa vigiar. Acabou-se a mamata. Entretenimento é bom, trabalhar é bom, mas tu tem que pensar na perspectiva de vida futura, tua. Porque o povo brasileiro, nós ainda julgamos, o nosso cérebro não se localiza na cabeça, grande parte é no estômago. As pessoas pensam assim, não, eu tendo meu trabalho, eu tendo como viver, eu estou feliz, eu tenho que ver o lado bom da vida, temos que amar o agro, temos que amar a terra, temos que amar o governador, temos que amar as paredes, temos que amar as árvores, não é? Mas e aquilo que precisa ser atendido? E as carências? E as dificuldades? E o mundo que está mudando? Então a guerra aí à porta, não é? E que pode levar à extinção da raça humana, por que não? Ou vamos dizer assim, a inviabilidade da raça humana pode levar um terço do mundo, a metade do mundo, condições não faltam para isso. E no que estamos preparados, nos preparando para isso? Há governos clamando, há governantes, grandes lideranças gritando. Alertai-vos, governos, alertem as populações de vocês. A guerra está à porta, guerra que vocês antes nunca viram. O terror está aí, está bem pertinho. Porque se
Se a população ouvir o som da metralha de noite, de madrugada, de dia, no dia seguinte, as casas ruindo sobre a cabeça, o barulho ensurdecedor, ele vai acordar e ele vai dizer o quê? Jesus, antes eu estava numa boa, eu estava na minha, eu gosto de ver o que é bom no mundo, eu não me interesso, e agora Jesus me salva, Jesus me salva. Não é? Você sabe o que Jesus vai dizer, não é? Então, mas acho assim, não é a intenção aqui do programa Fumaceando Shark com a Liberdade, da gente censurar, dizer que alguém ou outros estão errados, nós não estamos, sabe que não é isso. Mas é um alerta para nós, para o povo. O mundo é outro. As ameaças são extremamente mais graves. A gravidade disso se avoluma em proporção geométrica, quer dizer, cada vez é mais rápido, cada vez é mais forte. E nós estamos dormindo, estamos tranquilos. Não é? Os governos totalmente, não é, desinteressados, voltados para os interesses políticos deles, uma sociedade totalmente moldada para elogiar e acham que a maior virtude é elogiar tudo, é o maravilhosismo, é uma cegueira, não é? Parece que até satânica, porque enquanto o povo se alimenta de fantasias e de belezas, não é? Ele atira para trás, ele nega, ele oculta, ele é co-participante, ele é corresponsável pelas dificuldades, pelas misérias que estão do lado dele. E às vezes ele é um miserável. Porque enquanto ele se volta na construção do belo, só do belo, da grandeza, da maravilha, do maravilhosismo, ele olha para o alto para ver se vê milagres explodindo e coisas bonitas. Às vezes ele volta para a casa dele e ele vai se socorrer, pedir socorro para alguém, para a prefeitura, vai para o banco, está enterrado em dívida no banco, consumiu o capitalzinho que herdou ou que tinha. Aí viu o carinho não há nada, mas aquela grandeza, aquela coisa, vamos fugir, vamos ocultar. Não é como fala o livro, quem vem lá, não é? Como aconteceu com os escravos negros, vamos negar que eles existiam. Não vamos mencionar o nome deles. Vamos abafar, continuar a abafar e manter abafado, não é? E vamos construir impérios, vamos criar montoeiras de castelinhos de mentira, de maravilhosismos, de heroísmo que nunca vivemos. Vamos compensar toda a nossa miséria com o imaginário da construção das belezas, das maravilhas. Nada contra de ver as belezas e as maravilhas, e até tem o lado positivo, mas também temos que ser racional e preocupar, sim. Mas aonde é que estamos? Como é que está o que está no meu entorno? Como é que está a situação dos rios do meu país? Como é que está a situação das atividades produtivas do meu país? Como é que está a situação, vamos dizer assim, da educação da população do meu país? Nas mãos de quem está os destinos do meu país? O que eu faço, o que eu deixo de fazer, não é? E que eu deveria fazer, não é? Para melhorar, para tentar fazer o básico, o necessário, para contribuir, para ajudar. Então, é muito importante, não é? que se tenha essa consideração. Não só num evento, porque toda vez que acontece um evento atípico, jogamos aquelas desculpas, tipo, isso sempre existiu, seca no mundo sempre existiu, teve o ano tal que aconteceu uma seca assim, teve a época tal que deu uma chuvarada dessa maneira.
O mundo sempre foi assim, o mundo nunca vai ser diferente. E estamos onde estamos, pelo menos os grandes estudiosos, né, pessoas que merecem respeito, dizem que a situação é praticamente irreversível. Então, por que vamos nos apavorar? Talvez até estejam certos, não é? Vamos manter o bismo, vamos deixar quando a água estiver no pescoço, aí vamos gritar, socorro, manda isso, manda aquilo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pois é. E é terrível ver isso, é terrível assistir isso. Aí a gente vê político plantados em pontos chaves, porque ele vai usar aquela imagem depois na campanha dele. Aí ele vê governador, gritando, o Rio Grande com frases, como ele é muito inteligente, frases de efeito. Mas o que é isso? Mas e a praticidade disso tudo? É a região rica e maravilhosa. E aqui tudo dá. E aí mantendo, perpetuando aquela situação. Eu conversando com um amigo meu aqui, poucos dias atrás, e ele me dizendo, tem que mencionar as coisas boas. Aqui o povo não tem as coisas porque é vagabundo, porque não trabalha. São Miguel tem muito disso, colaram muito isso na cidade que eu vivo, aqui, São Miguel das Missões. Que o povo é vagabundo. E é dito para político, pelo povo simples, pelo povo pobre. O povo é vagabundo, o povo não quer trabalhar. Aí, até por curiosidade, tinha um jovem do lado, esse meu amigo, grande amigo, ele disse aqui tem um tratorista e ganha 8.000 por mês, não é? E um cara que entende de trator, tu passa com um caminhão de carreta cheio de tijolo aí, tu não acha um para descarregar a carreta cheia de tijolo. E aquele jovem ouvindo, e pouco mais de uma criança, e daí ele dizendo isso aqui, por isso, não querem trabalhar, não tem jeito. Um estudante ganha 300 real. Quando que eu ganhei isso? Então o povo é vagabundo, o povo é vadio, segundo ele. E isso é um hino. Aqui, quando o Jornal Liberdade conversa com nossos empresários aqui nas missões, e é muito forte isso, né? Eles só contam grandeza, só grandeza. A maioria é grandeza. Mas está ótimo, está excelente, está maravilhoso. Nos primeiros 10 minutos, como nós já falamos aqui, depois dos 10 minutos começa a aparecer, mas o aluguel não está fácil. Eu tenho que buscar um financiamento, às vezes, para ter capital de giro. Aquilo poderia ser um pouco diferente e não sou ouvido. Mas é depois dos 10 minutos. É coisa rara. O negócio é chamar o povo de vagabundo. Então aqui nós concentramos uma área de vagabundo em São Miguel das Missões, com o qual eu não concordo. Mas eu ouvi esse senhor, como às vezes a argumentação pode ser demorada, né? E então preferi ficar quieto. Depois eu disse para aquele jovem, quando nós estávamos sozinhos, digo, quantos que tu imagina aqui em São Miguel que ganha 8.000 por mês para dirigir um trator, numa população de 7.000 habitantes? Daí ele me diz, olha, não sei se tem 10, digo, vamos reduzir para 3, não é? Será que tem 3 e 7.000? Os tijolos, pessoa ganhar ali 100 real, 150 real para descarregar, 2 pessoas para descarregar um caminhão de tijolo, conforme ele diz. Vai você num solão ali descarregar metade num caminhão e o outro teu companheiro outra metade, né? Para ganhar 150 real, tu vai gastar 150 real anti-inflamatório de noite, mais 200 depois, mais 3 dias, não sei o quê, dentro de 5 anos descarregando tijolo, eu vou dizer 5 dias por semana, tu tá morto, tu não precisa nem te preocupar, nem precisa entrar na fila do SUS para morrer, já morre antes.
Aliás, a Filho do SUS já veio para dar uma amenizada, né, dos trôpegos, né? Aqui na justificativa nossa, inclusive passamos ao governador essa aflição, né, que se limpou os postos de saúde, se limpou os hospitais, né? Hoje tão bonito, maravilhoso. As pessoas estão morrendo tudo em casa, pobredio, né? Os culpados, os pobres são os culpados. Os vadios, os vagabundos que não querem trabalhar. Pior é que eles mesmos concordam com isso, não é? É impressionante como o pobre esgualepado se justifica a própria miséria. Eles batem no pé, eles não se torcem e eles dizem, eles não falam deles mesmos. Porque aí tu perguntar assim, fulano, tu tem uma casa, tu comprou uma casa, tu fez uma casa para te morar, tu sustenta uma família, você, a esposa e um filho, com o teu salário? Mas, não dá nem para perguntar, que a gente sabe. Mas só contam, não, aqui são vagabundos, que não querem trabalhar, vagabundo. O sistema conseguiu arrancar do cérebro dessas pessoas, não é a capacidade de raciocínio. Tirou, extraiu. Aí gritava esse amigo meu, e nós temos que agradecer ao rico, porque se não é o rico, não tem trabalho. Se não é o rico, não tem comida. E eu tive que concordar com ele, que é verdade. Se não é aqueles poucos ricos, que são poucos, quem sabe tem uma multidão, hein? Não é? Não tem trabalho, não tem comida, porque toda a riqueza está na mão deles. Mas o que se discute, se não poderia ser um pouco diferente, a distribuição da renda diferente, mas tu não consegue convencer a classe pobre de que se ele está apelado, não é porque ele é um vagabundo, e um vagabundo significa um cara que não presta. A interpretação é essa, é um cara sadio, que poderia trabalhar, que não trabalha. E é um vagabundo, porque ele se nega a descarregar meio caminhão de tijolo, não é? Por, vamos dizer assim, R$ 90, R$ 130. Mas então, mas é um vagabundo. E eu não consigo entender isso, não consigo aceitar isso, que eu acho que há uma desmotivação. Tu vai no bairro, tu convida pessoas para trabalhar, vai ver quem trabalha. Mas vai ver, elas são tudo esgualepados, a grande maioria aposentado, com problemas graves de saúde, inúmeros, vários. Querem que pessoas idosas, a maioria são idosos, são algumas crianças, aí tem gente trabalhando na prefeitura, varrendo rua 4, 5 horas ali para ganhar o quê? Uma cesta básica, eu acho, por mês, eu não imagino o valor, sei lá, de R$ 300 por mês. Quem sabe 500 em alimento, porque daí, olha, não dá para falar. Mas é uma gratidão doentia. É os escravos reclamando a escravidão. Exigem a escravidão. São os escravos fazendo o papel de afogado. E como afogados, à espera que um louco vá salvar eles. Para quê? Para eles se agarrar no louco de alguma maneira e se salvar ele subindo por cima do louco, ou utilizando o louco. E o pior é que são conscientes disso. Se atiram na água para se afogar à espera dos loucos. Como que se atiram na água? Quando eles defendem e justificam a própria escravidão. E aí aparecem as autoridades. Eu sempre tive o desejo de um dia conseguir ter um acesso por exemplo, lá o pessoal da Assembleia do Estado, do Governo do Estado, e alertar essa gente, né? E tive vamos dizer assim, vi na minha frente o presidente da Assembleia do Estado, aqui com o governador, veio aqui em São Miguel, mas impossível de falar com o homem.
Porque se tu não é do partido, se tu não está dentro do esquema, a dificuldade era ainda maior, né? Mídia aqui é odiada, principalmente tipo liberdade. Odeio essa palavra. Mas eu dizia para eles, vocês conhecem as missões, conhecem o povo das missões? Ou vocês vêm aqui de vez em quando, não por culpa de vocês, vem o governador aqui do estado, vem outros governadores aqui. E nesse momento vieram aqui para ouvir retórica, bajulação, gritos de exigências de amor por esta terra. Mas a terra, essa elite pequenininha, impositiva, vergonhosa que temos aí, que é como a água do mar, domina, não é? Descelebrou o povo, ocultou os escravos negros e hoje o poderio, e oculta as verdades, odeia a realidade. E por isso cultiva, né, esse mar de vamos dizer assim, de visuais, de maravilhosismos, de espetáculos. Vivemos um momento de espetacularização. Veja o que virou as prefeituras. O que virou as prefeituras? O que virou a prefeitura aqui no meu município e em outros municípios? Produção de espetáculos. Produtoras de espetáculos ou motivadoras de espetáculos. Uma espetacularização absurda. Por que não aconteceu a feira em São Miguel? Muita gente perguntou, por que não vai acontecer a feira? O pessoal transitava, vinha um monte de gente aqui. Mas o ferro que deixava para a comunidade sempre foi incontável. Chegou um ponto que não deu mais. Não se suportou mais um ferraço. Possivelmente foi por isso. O ferro financeiro. E outras dificuldades que não convém mencionar aqui, não é? E se eu optou por uma espetacularização diferente, para que eu vou olhar para os lados, para o maquinário poderoso do agro, que é importantíssimo? O povo ama o agro, o povo ama o pessoal do agro, o pessoal ama os turistas. Ninguém em São Miguel aqui de sã consciência odeia o turista, ou odeia os lavoureiros grandes. Ninguém culpa o agro, Mas da onde que o prefeito tirou que há uma necessidade de se gritar que se ama o agro? O que se ama ou não o turismo? É claro que se ama o que se reclama, prefeito e Leite. Que o fato de existir o agro pode sim e deve, porque o agro é a favor que outros segmentos sejam também capitalizados. E que vocês, classe política, não se ocultem o rabo de vocês atrás do agro, porque agora está o agro aqui em São Miguel e aqui para a fronteira mais gente, perdendo todas as lavouras na chuva, já perderam 2 anos. E o que vocês fazem pelo agro? E quando o lavoureiro está lá desesperado porque tem dívidas, pode perder os bens, a coisa é tão preocupante para quem também lida com o agro, que hoje os filhos dos grandes lavoureiros, do agro, de fato, não é? Querem vir trabalhar na prefeitura. Querem todos. Se facilitar, o pessoal dos bancos largam tudo para ir trabalhar nas prefeituras. Mas o agro não é isso tudo. Nós temos os outros lados. O colono não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo, não tem hora. Ele fica olhando para o tempo apavorado. Então, nós precisamos amar o agro. Não odiamos o agro. O que o Liberdade, por exemplo, alerta é que nesse país se ocultam atrás do agro, que está aí produzindo riquezas. E produz riqueza não por causa do esforço de políticos nossos. Produz riqueza porque investidores de fora do país vêm aqui e botam dinheiro nos bancos.
E aí os governos dizem que eles botaram tanto na atividade tal, tanto na atividade tal, não é? E na verdade, não é? Eles usam o agro, usam o agro. Nós não somos, não odiamos o turista. Nós não queremos mal do turista. De forma, não somos contra o turismo. Mas a gente diz assim, como é que, o que nós fazemos do turismo? Como é que o turismo está sendo, vamos dizer assim, aproveitado, não é? Como que o turismo está sendo aproveitado? Toda essa riqueza que produz, os esforços do poder público para que ele aconteça, a transparência no turismo, a discussão no turismo, a população quer saber disso. Como é que acontece o retorno, como é que acontece a geração da riqueza no turismo? Isso é que nem o posto de saúde, não é? Quando que se fez uma investigação, não é? Quando se fez um levantamento, quando se fez uma perícia, seja no posto de saúde, na quantidade de consulta, nos retornos à mesma consulta, quando que se fez uma perícia aí nas secretarias de, vamos dizer assim, de educação, no transporte urbano, vamos dizer assim, público, como é que funciona isso? O que pode ser reduzido? Qual é a estratégia utilizada para se melhorar isso tudo? Não precisa gritar, temos que amar o agro, temos que amar o governo do estado. Hoje o Leite é um governador. Teve outros governadores que enfrentaram dificuldade que o Leite não enfrentou, não quis enfrentar. Preferiu aumentar imposto. Ele vem aqui e fala coisas aí, oculta outras. Mas oculta de forma, ele desinforma a sociedade. Não que eu queira que um político venha aí gavar o outro, mas não desinforme. Não diga asneira dizendo que não veio outros aqui, a gente veio político dizendo besteiras e mais besteiras, parecia que estava voando, não é? Vamos falar do povo, por que não aproveitamos esse momento que veio o presidente da Assembleia Legislativa aqui e falado para ele, o que vocês fazem lá em Porto Alegre? Você não conhece a região aqui? E não conhecem. E vem, oh meu Deus, aquela coisa falsa, mentirosa, você vê nas palavras, sobre elogios, sobre coisas que agora estão vendo, sobre turismo que eles estão começando a divulgar em Gramado, sobre São Miguel. Mas faz 30 anos que dizem que o mundo conhece nós. Faz 10 anos que o prefeito local foi para Brasília, por sugestão minha, e foi pergunta para ele, atrás do escritório da Unesco, e ele retornando para cá, quando vereador, eu perguntei, daí, vereador, o nosso atual prefeito, o vereador José Roberto, você encontrou o escritório da Unesco, lá onde fica essa tal de Unesco? De Sartori, eu andei lá e eu encontrei. Mas não encontrei uma placa nas paredes de São Miguel. Aí subi um outro pavilhão que tem lá, um outro andar, o andar de cima, o primeiro piso, não tinha nada. Não se mencionava nada sobre São Miguel em Brasília, isso há 4 anos atrás. E eu digo, mas que bar, mas lá na Cracóvia, sabem de São Miguel? Tu vai lá em Esparta, em Atenas, tu vai na Sibéria, sabem sobre São Miguel das Missões aqui, que nós temos aqui, tem um patrimônio cultural da humanidade, mas como é que é lá na Unesco? A Unesco, que deu o título aqui de patrimônio, não sabe. E eu agora prefeito me disse sim, e ele há de confirmar, porque tem que confirmar, que ele esteve lá procurando, que ele era curioso, interessado, foi um bom vereador, carregava o carro dele com os colegas dele e levava daqui para lá, sem distinguir partido. O Robertão fazia isso. E ele disse, não tem nada lá. Digo,
O senhor nem vai para Ijuí. Pergunta onde que é São Miguel lá, porque vão lhe mandar para São Paulo. Lá também tem o São Miguel, como aconteceu aí em Cruz Alta. O pessoal para lá perto de São Paulo. A cidade de São Miguel. Então, nós amamos o agro. Nós amamos o turista. Nós temos coisa muito bonita para ver aqui. Mas temos que falar dos fatos, como que aconteceram. Falar da nossa gente, mostrar a nossa gente. Mostrar o nosso povo. Os vagabundos. Que grande parte da população aqui gosta de dizer que aqui tem muito vagabundo. O povo daqui. Os vagabundos não querem trabalhar, por isso que os vagabundos vão atrás do... Os coitados aí passaram a vida inteira com 60 e poucos anos, 70, 80 anos, troteando durante anos atrás de solução de uma dor. Inúmeras vezes para consultar da mesma dor. Esperando anos, às vezes, por um tratamento, uma sequência de tratamento. Que às vezes espera 30 dias para marcar uma consulta, 30 dias depois para marcar o exame, 30 dias para mostrar o exame. Meu Deus do céu. Então não é o problema de amar o agro, amar ao turista, mas acrescentou uma coisa boa, o prefeito Roberto, nesse discurso. Quando ele diz, nós amamos o povo de São Miguel, eu tenho certeza que ele aprendeu isso, porque eu sei que ele nos acompanha aqui, com o Jornal Liberdade, que a gente diz, o importante é o povo. Esse negócio de eu amo São Miguel, não, tu ama o povo. Eu amo o Brasil, não, amo o povo brasileiro. A obrigação do político é amar primeiro o povo, mas amar e fazer pelo povo. Mas durante tantos anos nós gritando, mudem essas tarjas falsas. Eu boto um coraçãozinho, eu amo isso aqui, eu amo. Vai amar o povo. A função do poder público é atender às demandas reprimidas na comunidade e nem executar elas, mas viabilizar para que a iniciativa privada possa assumir isso e sanar e equilibrar o município. E não esse caos que está havendo aqui no nosso Rio Grande do Sul, que nós somos tomados de uma situação tão dramática, de certo ponto, que podem ver, nós gaúchos nos arrolamos como seres diferenciados no Brasil e no mundo. E pior que isso está se expandindo. Esse é o Armagedon do mundo. Falta só nós assimilar a inteligência artificial e o ser humano vai valer mais nada. Nós não precisamos nem comida mais. Nós vamos pedir para o presidente da República, futuro presidente da República, seja do lado que for, vamos pedir um cartãozinho, um selo, um chip, para ter acesso a uma ração no mercado. O resto nós vamos vir para casa, não vai existir mais televisão, tu vai estar com o chip quer dizer, na cabeça, e tu vai projetar imagens, e tu vai viver só de imagens, maravilhosismo. E aí tu te enche, e as imagens podem projetar você, a selfie, e você cheio de filtros, não é? Tu pode estar que nem eu, de feio, mas tu vai projetar lá a imagem e o cara lindão, não é? De preferência, colocar com uns 25, 40 anos antes, que ainda a pele está mais bonita, né? E então, com chips esse e com um cartãozinho no cérebro, nós chegamos ali no Super São Miguel, nós vamos lá no restaurante Três Missões e vamos nos fartar, se der dentro do cartão que o governo vai nos dar. E aí vai vir do lado direito ainda um Vale Gás, 5 comprimidos para depressão, uma cartela para anti-inflamatório, e vai ser mais ou menos que uma variedade de uns 5 produtos que vai caber para todos, vai solucionar o problema de todos. Então nós estamos evoluindo e vendo imagens maravilhosas e embelezando a nossa figura. E as prefeituras emitindo cartão
de belezas, fazendo filtro, quem sabe fabrica, botar uma fábrica de filtro de beleza, imagens de maravilhosismo, quem sabe ETs vão chamar lá do Vaticano, os ET, vão vir posar aqui, né? E aí vão mudar tudo. Se a água bater no pescoço, nós projetamos umas imagens dos ET, não é? Vamos fazer isso. Se a ponte estiver ruim para passar, se a máquina despencou pela lateral da ponte, por falta de lateral, se ela está tremendo, se ela está caindo, olha, projeta umas imagens de beleza. E além do mais, para ajudar isso, tem as crianças das escolas. Tem as crianças das escolas. Nós mobilizamos as crianças das escolas para botar à frente lá dos nossos salvadores futuros, né? Vamos dizer assim, líderes. Criança das escolas, se tu pensar bem, tu pode fracionar, distribuir, tu dá um suco vitaminado para as crianças, tu aloca de um lado para o outro, coloca ali, bota um filtro, bota um som, projeta imagem, não é? Imagens de cima, o povo de baixo olhando para cima, esse mundo maravilhoso. Tu pode usar os Guarani, lá tem alguns galhos de árvore, ficam acenando, galinha de árvore, sabe? Outro dia eles iam a pé para São Miguel aí, porque não tem, mas eles usam o filtro. Eles vão ter um chip na cabeça daqui a um tempo, que nem nós. De repente, 2 chips. E então, vamos indo, não é? Na solidão do rancho, se a dor doer, olha, o que é isso? Isso não existe. Como que vai doer? Olha os postos, beleza. Olha os hospitais. Vai lá, te dão uns antibióticos, dão uma coisa e manda para casa. E se tu te queixar, tu não está enquadrado, tu não está devidamente enquadrado, não é? A maioria do povo aqui, se perde um filho aí com 40, 50 anos porque morre disso, ele delira elogiando aqueles que ele nem deveria ter, nem é adequado estar elogiando, porque são pagos para fazer o serviço deles. Mas se rasga, elogia, morreu porque tinha que morrer. Já está na idade de morrer. Não é? Mas está demorando. Mas deu um infarto, estava bom, mas deu um infarto e se foi. Passou um iodo lá no dedo e perdeu o pé. Mas podia ter perdido a cabeça. Mas foi só o pé. Assim. E vamos para o filtro, vamos para maravilhosismo. E as prefeituras vamos substituir a Secretaria, por exemplo, de Obra, a de Turismo, seguramente, encabeçando, como produtora de espetáculos, motivadoras de espetáculos. E de espetáculo nós estamos abarrotando o estômago. Por isso o Brasil é a potência que é em tecnologia. Hoje a quantidade de tecnologia, olha a produção industrial brasileira, que missioneira. Olha Santo Ângelo, o que era e o que é hoje. Santo Ângelo fabricaram um avião, montaram, fabricaram, passaram por baixo da ponte do Rio Juí. Santo Ângelo fabricou trator tracionado. Isso foi dito pela gente, conhecido pela comunidade mais velha de Santo Ângelo aí. Santo Ângelo é uma potência. Santo Ângelo fabricava as melhores máquinas agrícolas que se conheciam no sul do país, quem sabe no Brasil. Hoje, o que faz com as faculdades, algumas faculdades que tem aí? O que fabricam? Não é? Por sorte, Santo Ângelo não entrou nesse embalo dos loucos, aqui das periferias, que acredito que nessa produção de imagem, de selfie, cheias de filtro, vão engordar. Santo Ângelo estagnou. E aqui estão nessa loucura. A razão maior, liberdade do jornal hoje, agradecer a opção Móveis de Santo Ângelo, grande empresa,
muita responsabilidade, negociação facilitada, opção motos, na Ipiranga, o Indusfilme, dos Maicá, também ali na Ipiranga, logo depois da opção à esquerda, na esquina, tudo para o seu veículo. Nós temos grandes amigos, né? Lá Mato Queimado, Fengler, Ferraria Funilaria, temos a Topázio, junto ao Banco do Estado, lá em Caibaterra, Lojaria e Ótica. Lá em Santo Ângelo, a família Acker Autosom, lá na Zona Norte, Acker Autosom, Tornearia Ribeiro, perto do Tribaco. Aqui a Vieira, o Alto Posto Missioneiro. Temos tantos amigos pedindo às empresas que não digo que nos apoiem, mas questionem o que eles falam a respeito da liberdade e se vocês estão corretos em atender a troco daqueles benefícios que a sociedade vê, não é? O apoio que vocês dão por liberdade. Não é? Será que tem muita gente que diz assim, você não vê as coisas belas, não prega? Eu digo, rapaz, como que não? Nossas páginas, nossos espaços são hidratados de imagens maravilhosas de São Miguel, talvez as mais bonitas, por um já longo período de tempo. Agora vai ver o apoio que essa gente dá. E são extremistas da direita, como também houve extremista da esquerda, que o que menos querem é apoiar o povo a refletir, o povo a pensar, o povo a ser livre. O que eles menos querem, porque é vantajoso para esses grupelos, esses caras desqualificados, muitos deles, né, se manterem no poder, se perpetuar no poder. Eles não querem a liberdade do povo, que o povo se liberte. Eles querem convencer o povo que eles são a liberdade do povo. Por isso eles procuram eliminar. Financeiramente é o caminho mais eficaz deles. Eliminar aqueles que não babam no escroto deles. E nós não babamos. Então, a gente pede para que os empresários reflitam, vejam o que está acontecendo. Nós temos agradado a maior parte dos nossos empresários, porque eles gostam muito de mensagens otimistas. E lembrado que eles estão com os bolsos abarrotados. E como estão com os bolsos abarrotados, é hora deles também distribuir para a sociedade o dinheiro. Praticar atos de incentivar, botar dinheiro na educação do povo, empregar mais gente, pagar melhor salário do que os 50, 60% por dia, vamos dizer assim, retribuir de toda essa maravilha que dizem que se beneficiam, hein? Tem que fazer isso. E o retorno para o povo. Dinheiro público vai aos montes aí para certas atividades. Lucram, claro, essas fortunas, mas vai ver o que custa para o povão, o que vai de dinheiro do povo, dinheiro público, para eles lucrar essas fortunas, muitas nem vista, mas é admitida por eles. Então tem que retornar pelo menos parte desse esforço feito pela comunidade. A garganta começa a falhar. Mas fica o nosso alerta, o nosso pedido, momento atípico, prefeitos, autoridades, vereadores, lideranças, empresários. Problema da chuva. Muita água está aí posta, muita água desceu do céu, muita água vai descer. Momentos não vividos, vamos enfrentar pela frente nos próximos dias, próxima semana. Alerta. Imaginem e trabalhem o imprevisto, porque esses fatos estão à porta, possivelmente vão acontecer. E que não nos pegue de tamanha surpresa
que a gente não possa evitar muito do que ainda é evitável. Não é? Orai, mas vigiai. Vigiai os açudes, os córregos, os rios, as represas, os ribeirinhos, os fragilizados, os vadios que não descarregam tijolo, os vadios que não querem trabalhar. Tem que olhar. Essa gente tem um monte de vadio. Os vadios que estão com 70 anos aí, que recebem o salário mínimo, que têm a Bolsa Família e que não produziram riqueza, não é? E os não vadios. Né? Eu fico feliz como vadio, não é? Se olharem mais para nós, eu também vou ser beneficiado. Um bom final de semana a todos. Amanhã um novo encontro com Humanos com Liberdade. Liberdade Jornal, às 20 horas na Piratini FM. Pedir aos empresários que pensam que a gente faz alguma coisa pela comunidade, que prestigia. Aqui também tem uma Inovar Móveis aqui perto, não é? Uma grande empresa aqui no alto do bairro Oliveira, do bairro Alvoredo, Inovar Móveis. Aqui temos outros parceiros, Marcão dos Cartuchos, Padaria Noroeste, ali a Real Crédito, o Vilani, um grande apoiador nosso, né? Ali dos seguros, seguro para a lavoura. Muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.